E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, é um imenso prazer receber cada um de vocês aqui. A paz de Cristo, que Deus derrame muita bênção sobre sua vida, muita unção. E a mensagem dessa semana, ela tem um tema assim um pouco diferente, né? Até um pouco intrigante, porque fala o seguinte: Deus não realiza sonhos. E eu gostaria que, antes de você formular uma ideia, antes de você achar algo, que você preste muita atenção, foque muita atenção nessa mensagem, porque eu gostaria de construir algo com você sobre a revelação dessa palavra. Amém? Porque é o seguinte, meu irmão, a palavra de Deus, e eu gosto muito dessa passagem, porque ela traz para a gente algo muito poderoso, ela acrescenta muito na nossa vida espiritual, que está lá em Gênesis 37, que vai falar sobre a vida de José. Eu acredito que aqui todo mundo, de uma forma assim, não talvez tão profunda, mas já ouviu falar sobre a vida de José. Um jovem de 17 anos que teve um sonho e foi ele contar para o seu pai e para os seus irmãos que nesse sonho ele estaria governando sobre a sua família. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, eu quero dar um passo atrás, amém? Sobre o tema que a gente vai falar nessa mensagem. Quem aqui já sonhou alguma vez na sua vida? Acho que é unânime, né? Todo mundo já sonhou. Coisas boas, coisas ruins, coisas que não tem nada a ver, mas diversos tipos de sonhos. Mas agora eu vou começar a fazer aqui um funil do sonho, amém? Um funil aqui só para você poder entender. Quando eu pergunto quem já sonhou, acho que todo mundo levantaria a mão e fala assim: eu já sonhei. Mas se eu perguntar para você aqui, você já sonhou ganhando na Mega Sena? Talvez, acho que na mesma proporção, todo mundo vai falar assim: eu também, eu já sonhei. Talvez 1 ou 2 ali, uns 10% vai falar que não, que nunca sonhou ganhando na Mega Sena. E se eu virar para você e falar assim: você já sonhou em ter um carrão, tipo uma Lamborghini, uma Ferrari, um carro assim que enche os seus olhos? Talvez aqui agora metade já fala assim: eu já sonhei. Outras pessoas falam assim: não, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas você já sonhou em ter, sabe, a sua casa própria? Talvez agora um pouco mais de pessoas já sonhou. E se eu te perguntar, você já sonhou com algum livramento? Com alguma bênção que Deus ia te dar? Onde que eu quero chegar, meu irmão, para você entender? Tem sonhos que nós vamos sonhar, mas não vai se realizar. Essa é a verdade. E tem sonhos que se realizam. Mas tá bom, Ricardo, até aí, ok, normal. Tem sonhos que a gente vai sonhar, que são coisas que talvez são fora de cogitação. Tem sonhos que são mais palpáveis, que são mais fáceis da gente conseguir, de realizar, de alcançar. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que Deus, Ele não realiza todos os nossos sonhos. Pensa em José. José, ele teve vários sonhos, mas o sonho que Deus colocou na vida de José, esse sonho se realizou, esse sonho se cumpriu. Nem todos os sonhos que José sonhou aconteceu, mas todos os sonhos que Deus colocou na vida de José se realizou. Então é por isso que Deus, Ele não realiza todos os sonhos, mas Deus, a partir do momento que Ele colocou algo no seu coração e veio da vontade dEle, veio do querer dEle, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Então tem muita gente frustrada, falando assim: poxa Deus, eu queria tanto isso que acontecesse na minha vida, eu até sonhei com isso, Deus, e não aconteceu. Eu queria tanto que o Senhor realizasse aquilo e até hoje nunca aconteceu na minha vida. Deixa eu te falar com você, meu irmão. Deus, e isso é sério. A gente precisa desconstruir algumas crenças, desconstruir algumas coisas que talvez coaches,
ou você já viu em alguma outra pregação, que não é verdade. Deus, ele não está preocupado com o que você está querendo como carne aqui nessa terra. Não, Deus, ele está preocupado e ele vai realizar aquilo que ele entende que você pode viver, aquilo que ele quer construir com você, aquilo que você está preparado para poder viver. Porque tem sonhos nossos que, por mais que a gente entenda que deveria acontecer, se também a gente não estiver preparado, Deus também não vai realizar. Mesmo se for da vontade dele, ele está esperando você dar alguns passos, amadurecer, continuar construindo isso para poder se tornar realidade. Então pense em José. José, ele teve vários sonhos. Eu acredito que ali não foi o primeiro sonho que José chegou a contar para o pai ou para os irmãos. Alguns sonhos que não tinham nenhuma relevância, alguns sonhos que não faziam sentido nenhum, então eles deixavam para lá. Mas esse sonho é um sonho que veio de Deus. É algo que Deus já estava profetizando e ele sabia que isso ia acontecer lá na frente. Por isso que incomodou, por isso que machucou. Porque Deus, quando ele chama José para governar, ele já estava determinando que aquele sonho ia se tornar realidade na vida de José. E tem sonhos que acontecem isso na nossa vida, meu irmão. Mas tem sonhos que Deus não vai realizar, por mais que você queira, por mais que você sonhe, por mais que você deseje, porque isso não é aquilo que Deus quer para você. E a gente tem que ter essa clareza, porque senão a gente acha que a gente está vivendo um evangelho que tudo pode, que tudo vai acontecer, que tudo se torna real. Amém? Então a gente tem que ter esse discernimento da palavra de Deus também. A gente tem que ter esse entendimento da palavra de Deus, porque senão você vai se tornar um cristão frustrado. Mas quando você tem algo poderoso, mas quando é de Deus, quando Deus quer, não tem como. Aí é totalmente diferente. Vão tentar frustrar os seus sonhos, vão tentar enterrar os seus sonhos, vão te colocar como escravos muitas vezes. Você não vai entender por que você está passando por tudo aquilo, por que tanta tempestade, por que tanta coisa está acontecendo. Mas tenha uma certeza que aquilo que Deus determinou, cedo ou mais tarde, no momento certo, vai acontecer na sua vida. Então eu quero aqui verdadeiramente te falar que Deus, ele não realiza sonhos que não veio da vontade dele. E que você entenda isso de uma forma bem clara para poder não ter dúvida, meu irmão. Mas quando Deus ele quer, acontece. E assim aconteceu na vida de José. José ele passou por tantas coisas, mas no dia que chegou o momento do sonho dele se tornar realidade, dele se tornar um governador, ali aconteceu do seu pai, dos seus irmãos se prostrar, se curvar diante dele. E ele governava todo o Egito. Assim como também aconteceu na vida de Davi. Davi ele estava num outro lugar, mas Deus escolheu. Deus falou, unge Davi. Deus já tinha determinado. Esse era o sonho que Deus queria realizar na vida de Davi. Davi sonhou? Não. Mas Deus determinou. É isso que eu quero que você entenda. Davi sabia de alguma coisa? Foi revelado para Davi alguma coisa? Não. Mas a partir do momento que Deus ele determina, você pode sonhar, você pode ter uma vontade, Deus ele simplesmente vai realizar na sua vida. Porque está alinhado com a vontade dele, com o querer dele. É isso que a gente tem que buscar de Deus. Pai, o meu sonho, a minha vontade, o meu querer, está alinhado com a sua vontade? Está alinhado com o seu querer? É isso mesmo? Deus, vou fazer melhor agora. Amém? Que é isso, a gente tem que exercitar isso. Isso é ter relacionamento, isso é ter intimidade com o Senhor. Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual que é o sonho que o Senhor quer construir comigo? Qual que é a vontade que o Senhor quer que eu realize junto com o Senhor?
aí sim as coisas vão fluir, aí sim as coisas vão acontecer na hora certa, no momento certo. Porque aí o Kairos e o Cronos de Deus, eles se alinham e não tem como te segurar, meu irmão. Não tem como deixar de acontecer. Deus, ele simplesmente faz acontecer. Amém? Então, é isso que eu gostaria de ter construído com vocês, para vocês entenderem por que esse tema ele é tão assim chamativo. Um Deus que não realiza sonhos. Porque a gente entendeu agora qual é o sonho que Deus quer construir com você. Amém? Feche seus olhos, que eu gostaria de estar orando por você. Porque às vezes você já se frustrou com isso algum dia. Talvez você tenha até algo agora no seu coração de falar assim, poxa, mas eu gostaria que Deus... Faça isso, ore para Deus, busque essa confirmação com Deus, se é exatamente isso mesmo que Deus quer para você. Porque aí portas vão se abrir, as coisas vão acontecer naturalmente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida da minha irmã, do meu irmão. Eu sei que tem sonhos, Pai, que a gente já sonhou tantas vezes, a gente desejou tantas vezes, a gente quis que acontecesse e nada aconteceu. Talvez nós já nos frustramos, talvez a gente já até te largou, meu Pai, por conta dessas coisas que a gente imaginou que ia acontecer um dia. Mas se nunca veio do Senhor, não é para a gente ficar frustrado. Se nunca foi a sua vontade, não é para a gente poder, momento algum, entender que isso ia acontecer. Mas se hoje tem esse sentimento, que venha agora sair de dentro de nós, que venha cair por terra agora, meu Pai, porque agora sim nós entendemos a revelação do seu querer sobre a nossa vida. E que o Senhor, meu Pai, agora no lugar preencha a sua vontade, o seu querer, e que nós venhamos estar alinhados também com o Senhor, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Eu espero que essa mensagem ela tenha trago algo muito poderoso sobre sua vida, que venha ter, desconstruído algumas crenças, algumas realidades que talvez você achou que ia acontecer, que poderia ser algo de Deus, mas veja, Deus agora está falando com você verdadeiramente. Toda vez que você tiver um sonho, você tiver uma vontade, um querer, busque dele antes, ou faça melhor, como eu falei. Fala primeiro com o Pai, para depois vir a sua vontade, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um grande abraço. Fala, tripulantes, eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.